Então, nós temos que considerar isso daí. Eu acho que a primeira, uma consideração que é importante é falar sobre a posição da esquerda brasileira. Porque isso daí define, divide, né? Demarca o terreno no que diz respeito não só à questão da Venezuela, mas à luta em geral na América Latina e no mundo entre o imperialismo e os países oprimidos, e em particular no Brasil a luta contra o golpe e contra a direita. Há um conjunto de organizações que apoia de maneira praticamente declarada, logicamente que eles não falam que eles apoiam a direita e o imperialismo, mas eles fazem parte de uma frente ampla, internacional, contra o governo Maduro e juntamente com o imperialismo, né? Nós temos aí nesse momento o PSTU, nós temos organizações dentro do PSOL como a CST, o MES da Luciana Genro, que apoiam o imperialismo. Nós temos o deputado Jean Willis, né, pelos que eu pude ver, que apoia também, é contra o governo Maduro, fala que o governo é uma ditadura, repetindo exatamente o que diz o imperialismo, né? O imperialismo decretou que o governo Maduro é uma ditadura, mas o governo da Ucrânia, que tem como base esquadrões fascistas, esse daí é uma democracia, o que é de um cinismo inacreditável. Então nós temos toda uma parte da esquerda que passou com armas e bagagens, né? Fica claro nesse momento aí da crise venezuelana, para o lado do imperialismo. Isso precisa ser claramente analisado, né? Primeiro nós temos que entender qual é a base social desse posicionamento, né? Nós temos aí uma esquerda que é fundamentalmente uma esquerda pequeno-burguesa, de classe média, que é uma esquerda que acabou se atrelando ao imperialismo por questões materiais e ideológicas. Em primeiro lugar, o problema da democracia, perdão. O imperialismo faz uma ampla campanha demagógica em torno do problema da democracia e manipula essa questão da democracia como quer, né? No Brasil, por exemplo, o golpe de Estado é democrático. Na Venezuela, a convocação de uma Assembleia Constituinte é antidemocrática. Quer dizer, no final das contas, o que a gente vê é o seguinte: democrático é aquilo que o imperialismo decide que é democrático, ou seja, aquilo que atende aos seus interesses, e aquilo que a imprensa, também coordenada pelo imperialismo, como a Rede Globo, os grandes jornais, canais de televisão, repetem como sendo uma verdade que se explica a si mesma. Essas organizações, elas estão completamente atreladas a isso aí. Não é a primeira vez que nós vemos esse espetáculo. Elas participaram da campanha pela derrubada do governo PT, apoiaram o golpe de Estado no Egito, apoiaram o golpe de Estado na Ucrânia, né? Se colocaram contra todos os governos nacionalistas na América Latina ao lado do imperialismo, participaram da campanha contra a corrupção. Então, eu acho que nesse momento em que a luta dentro da Venezuela chega próxima de um ponto da guerra civil, o alinhamento dessas organizações com a direita é um fato já definitivo e decisivo, né? Não há como você colocar atenuantes quando, diante de uma situação tão crítica como uma guerra civil, de uma situação tão crítica como a que a gente vê na Venezuela, uma parcela da esquerda brasileira se alinha abertamente com a direita fascista e com o imperialismo, né? Pra gente, se há alguma dúvida sobre o problema de que nós estamos enfrentando uma direita fascista, vamos citar só um caso dos enfrentamentos aí na Venezuela. Os manifestantes, que são coordenados por esse cidadão que foi preso, né, Lopes, que são de um grupo de características paramilitares,
eles queimaram vivos vários elementos que eram contra a posição deles na Venezuela, né? Se não me engano, até o momento, 5 pessoas foram queimadas vivas. Que, vamos falar o que é verdade, é uma maneira drástica de você conduzir a política, né? Muita gente fala que o governo reprime duramente as manifestações. Diante disso daí, deveria ter muito mais repressão, né? Esse grupo teria que ser dissolvido, uma boa parte do pessoal teria que estar na cadeia, etc. e tal. É um grupo de extrema-direita fascista. Agora, vejam bem o detalhe. Essa semana saiu uma denúncia na Argentina que grupos paramilitares argentinos ligados a grupos paramilitares venezuelanos ameaçaram estudantes venezuelanos na Argentina de serem queimados vivos também. Quer dizer, eu cito esse detalhe, que é um detalhe, né? É um detalhe importante, é um detalhe macabro da história, para mostrar o caráter das forças que estão lutando contra o governo Maduro. Se alguém tem dúvida que se trata de uma extrema-direita, não tem que refletir sobre esse tipo de problema, né? São grupos de extrema-direita. Os grupos que ameaçaram os moradores eram grupos armados também, paramilitares. Há uma grande infiltração de grupos paramilitares na Venezuela, a maioria deles vindos da Colômbia, que é país vizinho, né? A Colômbia, como a gente sabe, é a capital latino-americana dos grupos paramilitares, né? Esses grupos paramilitares foram criados para lutar contra a FARC, contra outras guerrilhas, a pretexto de combater o narcotráfico, etc. e tal. Então, há muitos grupos paramilitares dentro da Colômbia que foram sendo organizados, financiados e estimulados pelo imperialismo, em particular o imperialismo norte-americano. E esses grupos estão agora atuando na Venezuela. Por isso também, né, com esses detalhes, que a gente diz que o país está à beira da guerra civil. O que esses setores vão fazer agora? Foi convocada e instalada a Assembleia Nacional Constituinte. Vão recuar? Vão desistir da luta? Vão se adaptar à Constituinte? Eles boicotaram a Constituinte, eles não têm nenhum delegado na Constituinte. A Constituinte venezuelana vai votar uma nova Constituição para o país. E vai aprovar uma série de políticas que contrariam os interesses dos norte-americanos. Eles vão se submeter. A existência da Constituinte, num certo sentido, pressupõe a dissolução da Assembleia Nacional, quer dizer, do Congresso Nacional venezuelano, que está dominado pela direita. Se o Maduro, ou a própria Constituinte, decidir a dissolução do Congresso, ou convocar novas eleições sobre novas bases dentro da Venezuela, o Congresso Nacional venezuelano vai aceitar isso daí? Quer dizer, existe uma possibilidade de uma política de paz? Aparentemente, a margem, nesse momento, é muito pequena para essa solução de conciliação. E, portanto, as forças de direita caminham para um enfrentamento com o governo em grande escala. Quer dizer, o país está, de fato, se a gente olhar, à beira da guerra civil. Mas não só à beira da guerra civil, o país está também à beira de uma intervenção militar estrangeira. A questão da Constituinte, a campanha que os norte-americanos, os europeus em geral, fazem contra a Venezuela, é uma campanha intervencionista, né? Dizem que o governo é uma ditadura, que existe um massacre da população, não sei o que lá. Com toda essa conversa de massacre, de ditadura, etc. e tal, abre-se o caminho para uma intervenção militar estrangeira. Então, o problema da esquerda é um problema decisivo, no sentido de definir quais são os campos em luta, não só no terreno nacional brasileiro, como no terreno internacional, latino-americano e outros, né?